Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. Vai lá, dá uma seguida, ajuda a gente a crescer, manda para os amigos, ajuda bastante quando a gente consegue alcançar mais pessoas. No episódio de hoje vamos falar sobre kit de sobrevivência da União Europeia. A guerra avança. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Eu tenho que também falar sobre o meu Twitter, né? @investidordesk, porque DSC, porque não coube descentralizado, né? Tem que falar isso. E, enfim, também dá uma olhada lá. A gente também tá quase chegando nos 100 mil seguidores. Falta só 90 e poucos mil. Enfim, cara, vamos falar da grande questão do kit de sobrevivência, da notícia que saiu recente, né? Na Europa. E, pô, isso eu diria que eu não acho que é porque eu sou alarmista, mas isso é um pouco alarmista. Assim. Cara, é uma questão, né, assim, primeiro que já não se fala mais em conflito, não se fala mais em operação militar especial, né, como o Putin no começo não chamava de guerra. Já é abertamente uma guerra. Já é abertamente a escala de uma guerra. Europeu, ao longo da história, sempre foi cercado de guerras. A Rússia, ela é considerada a Europa peronomútil. A Europa sempre guerreou entre si, sempre se matou entre si e meio que tudo bem. O problema é quando vem um agente externo. Por a Rússia não ser considerada exatamente muito Europa, ela é encarada pela Europa Ocidental como um agente externo. E aí a coisa muda um pouco de figura. O europeu se junta por um inimigo externo em comum, apesar das divergências internas. Tipo assim, vamos terminar esse inimigo vindo de fora, depois a gente se mata aqui tranquilo entre a gente. É meio que assim. Historicamente é assim, cara, é muito louco. Então, é uma questão um pouco complexa de geopolítica, mas a notícia, né, vem de Bruxelas deu uma orientação geral para todos os países da União Europeia para desenvolver um kit de sobrevivência de 72 horas para enfrentarem qualquer nova crise que possa surgir. Eles deram a desculpa da pandemia, né? Pode acontecer outra e tal, mas vem num momento muito, né, com escalada de guerras, após Estados Unidos se virar e falar, olha, está na hora de vocês meterem a mão no bolso também para gastar com segurança, porque a gente não vai ficar bancando isso de vocês, né? Então veio num momento muito delicado para que isso aconteça. E essa recomendação é para que tenha água, né, documentos, comida, medicamentos, um rádio portátil, lanterna, pilhas, carregadores, dinheiro, cópia de documentos importantes, receitas médicas, chaves sobressalentes, roupas quentes, ferramentas básicas, facas e afins, um kitzinho sobrevivencialista, né? Essa é uma orientação de preparação estratégica. Então, isso mostra, na verdade, que a Europa está se preparando para ameaças, né? Está preparando para a escalada de um conflito que pode se tornar um conflito europeu de larga escala. E Cara, perigoso, né? Perigoso então, para a paz. é isso que eu ia te perguntar, né? Você acha que isso teria a possibilidade de, assim, chegar aí de alguma forma alcançar
Ou pelo menos assim, a cadeia produtiva de algum jeito? Você acha que pode ser isso? Sim. Uma guerra escalando na Europa, a Europa tem uma grande fragilidade alimentar. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém que estava vivo na Segunda Guerra Mundial, né, que é o seu Manuel, para quem não sabe, o episódio número 4. Ele faleceu vai fazer 2 meses. E ele contou que depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas invadiam as quintas para roubar comida, porque não havia comida para todo mundo. Isso aqui em Portugal. E era uma situação, imagina, uma situação extremamente complicada, porque, por um lado, você tinha que proteger a sua comida dos seus bens comuns, mas, por outro lado, você estava lidando com uma questão humanitária, que as pessoas estavam invadindo para roubar comida porque elas estavam com fome. Não é um roubo comum. Né? Imagina, as pessoas saindo de cidades. Meu pai não viveu isso, né, porque ele nasceu em 45, mas ele lembra claramente que a frase que ele me disse impactou muito. Você tinha dinheiro para comprar comida, mas você não tinha comida para comprar. Por isso que eles vieram para o Brasil. Caralho, que loucura, hein? Então, essa fraqueza alimentar, e assim, essa fraqueza alimentar ela é compensada por um complexo sistema de trocas internacionais. Então, por exemplo, a grande produção de trigo na Europa é da Ucrânia. Já houve essa quebra, já foi uma necessidade de importação de outros lugares. Necessidade da gente mandar, né? Porque assim, a NATO, né? A OTAN, se alguém aciona o artigo 5º, né? Que fala que atacou um, atacou todos, você é obrigado a mobilizar tropas. A Europa está com uma carência muito grande de adultos jovens de mão de obra. Se a guerra escala e você é obrigado a colocar pessoas do exército para isso, você aumenta essa carência, logo você aumenta situações de carência de pessoas trabalhando na agricultura. Não sei se você tem ideia, mas portugueses, por exemplo, eles saem aqui de Portugal para trabalhar muito de mão de obra temporária de colheita na Suíça, por exemplo, porque paga-se bem melhor lá. Né? Só, verdade. Então, entende como isso é intrincado? É muito complexo, são situações muito complexas de pessoas que migram sazonalmente para trabalhar em outros lugares, para garantir a agricultura de outros lugares. Né? A França é basicamente um celeiro da Europa nesse sentido, produz muita agricultura, altamente subsidiada, e para quem for a fundo nisso vai ver que é altamente subsidiada, com senhoriagem do franco CFC, né, que é dos países africanos, que são uma espécie de colônia. CFC não, é franco CFA, desculpa. E isso é extremamente complexo, esse subsídio, as mãos de obras vão migrando de um lugar para o outro, e se você tem que abrir mão dessa força trabalhadora para mobilizar num esforço de guerra, ou se a guerra chega a esses lugares, cara, é um problema muito grande. Não necessariamente na hora, porque no esforço de guerra as pessoas, né, fazem esforço, comida enlatada, as coisas, né, importação e tal, mas depois que isso passa, até isso restabelecer, são anos de perda de produção, né? Até aquilo se equilibrar, falta de mão de obra, porque as pessoas morreram no fronte, mais ainda, porque já tem... Então, isso pode gerar, sim, uma fome avassaladora na Europa,
e o continente inteiro sofrer por alguns anos até se restabelecer a segurança alimentar necessária para que o desenvolvimento possa voltar a acontecer. Então, assim, cara, eu tenho esse temor, e a minha preparação já envolve um tanto disso em termos de ter comida, estoque de comida e uma série de coisas nesse sentido. Cara, pelo menos é interessante, né? Você ver que eles. É claro que são situações diferentes, né? Mas o pessoal falar sobre essa possibilidade, ou tem um kit de emergência, né? É interessante que o governo fale isso, né? Porque se você for imaginar no Brasil, o mundo podia estar acabando, o governo ia falar, oh, acho que você tem que pagar mais um impostinho aqui, porque a gente vai entrar em guerra, viu? Mas enfim, desculpa a brincadeira, tá? Mas cara, assim, já passou um negócio de confiscar dinheiro, tá? Para as Aí, forças de guerra. Jesus. Aqui já estão se ventilando coisas assim, de confisco de dinheiro para esforço de guerra. Isso que é um trem interessante, né? Assim, se você for olhar e meio que fazendo uma digressão acerca da guerra, mas também tem a ver com a preparação. O quanto que é importante, às vezes, você não ter dinheiro dentro do sistema tradicional, né, cara? Uhum. Porque é muito fácil, né, essas situações excepcionais, né, igual foi Covid, por exemplo, né, que o governo meteu a mão em um monte de coisa, o pessoal inventar de que, cara, a gente precisa desse dinheiro aqui, vamos tirar do seu e foda-se. Na sua conta tem tanto? Mentira, tinha. Sabe? Por isso que você tem que ter uma grana por fora, porque é nessas situações, né, que você vê, é o que a gente fala sempre, cara. A gente fala sempre, o pessoal não tá preparado para uma merda dessa acontecer e tá achando que no dia que acontecer eles vão ter tempo de resolver, cara. Não tem, não dá. Exato. Ó, tem a notícia. O Parlamento Europeu pondera confisco de ativos russos para ajudar a Ucrânia. O montante total do dinheiro congelado é superior a toda a ajuda concedida pela União Europeia à Ucrânia durante os 3 anos de guerra. Mas uma eventual utilização não será isenta de riscos. São 258 bilhões de euros de ativos russos que foram congelados nos vários países. Estão congelados. E estão cogitando utilizar esses bilhões de euros para ajudar na defesa da Europa. Óbvio que isso não é. Isso escala a guerra contra a Rússia, né? Então são adversários perigosos que precisam. Como eu já disse em episódios anteriores, continua a negociação, ela vai via países tampões, né? Então, sei lá, a Mercedes-Benz exportava 50 mil carros por ano para a Rússia. Aí, ao invés dela exportar para a Rússia, ela pega, sei lá, o Quirguistão e passa a exportar esses mesmos 50 mil, e aí o Quirguistão faz a troca com a Rússia, entendeu? Então, esse comércio está acontecendo ainda via indireta, porque, como eu lhe disse, é muito intrínseca as relações comerciais na Europa. E esse escalar desse conflito quebra uma produção muito complicada e que coloca, por exemplo, os Estados Unidos numa condição muitíssimo favorável, novamente, da mesma forma que foi o Plano Marshall na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Quando você tem guerra né, dentro da sua casa, você não vai ter depois indústria para reconstruir tudo. Seja uma indústria alimentar, seja uma indústria de construção mesmo, de infraestrutura, de uma série de coisas nesse sentido. E aí o parque industrial dos sonhos do Trump vai estar a pleno poder para reconstruir a Europa novamente, entendeu? Então,
às vezes, esse plano geopolítico nem é muito dito pelas pessoas ainda, mas os Estados Unidos fortalecendo a indústria nacional novamente, para onde ele vai vender isso? Né? Para reconstruir uma Europa, perfeito. Ele vai continuar lá bonitinho, com seus parques todos prontos, tudo preparado, prontinho para fornecer alimentos, prontinho para fornecer toda a infraestrutura necessária para a indústria europeia se reerguer e se reconstruir. Então, a escalada desse conflito, os Estados Unidos estão numa situação que ele não perde, né? No momento, ele vira e fala assim, não vou financiar essa segurança toda não, se vira aí. Obriga a Europa a se rearmar, a modernizar, a se preparar para uma guerra, impõe essas taxas, essas tarifas, que aumenta a questão de guerra comercial, que escala essas tensões, que tendem a evoluir para uma guerra de fato. A Europa tende a ganhar com esforço somado, né, vencer o conflito. Ela vencendo, enfraquece ou tira do poder um grande adversário dos Estados Unidos e dá aos Estados Unidos a chance de, de forma benevolente, entre muitas aspas, reconstruir tudo que foi destruído na Europa. Não tem plano melhor, né, cara? A guerra no território dos outros é muito bom, né? Exato. Porque se os Estados Unidos precisarem, ele socorre de novo. Ele socorrendo de novo, ele ganha esse privilégio, ele consolida o dólar goela abaixo, né? E nós temos um mundo, novamente, né? Uma terceira guerra mundial aí bater na porta, né? Já tem uma segunda frente, né? Que é a frente de Israel, que teve um avanço importante, que os civis da faixa de Gaza estão fazendo protestos contra o Hamas, ou seja, a população já entendeu que o problema são os terroristas de lá, que aquilo é terror de fato. Então Israel luta uma guerra contra o terror e está assim num nível de fúria concentrada poucas vezes vistas na história, né? Os caras estão cortaram água, cortaram luz que forneciam, tá jogando os caras na Idade Média, né? Você vê vídeo dos caras fabricando gasolina e diesel a partir de plástico para sobreviver e alimentar as coisas, e a população já do lado de Israel querendo a saída do Hamas, e os caras estão indo buscar os caras no subterrâneo das coisas, sabe? Então, ali a coisa tá literalmente ardendo mesmo. À frente da Ucrânia, fica numa... A Ucrânia recuperou uma parte do território. Eu acho difícil agora os caras quererem recuar e fazer os Estados Unidos tentando isso, né? Fazer esse acordo. Eu acho que os Estados Unidos, nesse momento, está forçando esse não acordo, sabe? Eu acho eu creio que o Trump realmente quer que isso escale justamente por essa questão dele reindustrializar a América, né? Imagina uma América muito mais forte, vendendo tudo quanto é tipo de produto para uma reconstrução da Europa, nessa situação de ganha-ganha. Então, sofre a população, né? É clara também a forma de pensamento política dos Estados Unidos agora, ela é oposição ao que é a média do pensamento político dos Estados da União Europeia. Então há uma oposição, né? Uma direita, muito mais à direita nos Estados Unidos e muito mais à esquerda, muito mais socialista, a média na Europa.
Então, há essa divergência política, por mais que estejam crescendo movimentos mais à direita na Europa, mas a gente está na borda do caldeirão, assim, sabe, cara? Esse kit de sobrevivência só mostra que as coisas podem escalar, especialmente para quem está mais próximo da Ucrânia. Cara, eu ia até falar isso. Eu achei aqui o relatório chamado Global Risks Report 2025. E dentro dos detalhes ele fala aqui, né, das várias coisas, né, por conta dessa fragmentação a nível mundial, aumento das tensões, etc. O conflito armado entre estados é o risco global mais urgente. Tá no site da UF Reports, só para você ter ideia, né? Então, tipo assim, ele não detalha quem que são esses estados, mas se a gente for olhar mundo afora, além do fato do Oriente Médio ali sempre ter tido guerra, né? Tipo assim, parece que é meio que normal já, né? O que a gente tem agora é ali aonde está aí a Ucrânia e Rússia, né? Que querendo ou não é uma partezinha da Europa, né? É o leste europeu aí que faz parte, né? E tem até meme saindo disso já, claro, né? Tem um meme dizendo assim, né? Olha, eu sou alemão. Vocês realmente estão pedindo para a gente formar um exército e marchar para cima da Polônia para ajudar numa guerra? É isso? De novo. É isso que vocês estão pedindo mesmo? Assim, vocês têm certeza que vocês estão pedindo isso? Né? Porque ir para o Oriente ajudar numa guerra, né? Então, cara, momento assim. E a Alemanha já virou a chave mesmo, assim, virou o foco para uma guerra. E já contra, né, o inimigo é muito claro, Putin é um inimigo muito claro. Não sei o que seria uma vitória nesse cenário e um desmantelamento da Rússia. Não sei se uma aniquilação total da Rússia. Eu sei que Putin nessa, né, numa vitória total da União Europeia, Putin realmente cairia de governo, mas o que seria da Rússia depois disso, não sei. Né? Não sei se haveria envolvimento da China, até porque a China tem muito rabo preso com o Ocidente, né? Assim, em termos de negociação. Por exemplo, aqui tem loja de chinês, cara, que eu já entrei, eu falei, eu não acredito, cara. Assim, são milhões em euro em estoque, sabe? É um galpãozão gigante, cheio de equipamento. Eu falei, cara, não é possível. Aquele cara que é dono ali, ele não pode ser dono. Esse cara tem que pegar as coisas. Ele não pode pagar todo esse estoque. Né? Assim, são milhões, cara. Coisa de 10 milhões de euros, assim, fácil de estoque num lugar desse. Você fala, pô, o cara não tem esse dinheiro para tudo. Deve ser uma coisa meio, né? Quando você pega permuta, algo assim, né? Assim, o cara coloca ali para vender e quando vende paga. Tem enormes galpões que fornecem para empresas de venda desses artigos chineses. Então, assim, o comércio chinês depende muito no sentido da Europa Ocidental. Então, eu não sei se haveria esse envolvimento. Eu acho que a Rússia virou a bola da vez, né? Todo mal do mundo é a Rússia. Os Estados Unidos tentando uma diplomacia contrária a isso. Acho que essa diplomacia, ela é pensada justamente para escalar a guerra, para tirar os Estados Unidos do foco dessa proteção nesse primeiro momento, para dar tempo dessa indústria americana se industrializar melhor, se reindustrializar nesse parque industrial, pronto para fornecer a reconstrução da Europa. Eu acho que aí existe uma frieza de pensamento em relação ao Trump, né? Sabendo que está entregando potencialmente alguns milhões de vidas, mas pensando no lado dele, nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí é bem válido até como governante, sabe? Tem que ter essa Sim, frieza, sim. essa psicopatia. É uma posição muito complicada, convenhamos, né?
Cara, você sentar na Casa Branca é uma posição complicada em qualquer lugar, né? Você é o maior estado do mundo. Sim, é bem complicado. Isso aí que você falou, eu também até tinha pegado, separado uma notícia disso, né? Que, na verdade, a notícia era um pouco maior, né? Mas era do Eurasia Group, e ele fala exatamente isso, né? Dessa polarização que tem, protecionismo, que a gente está vendo muito com o Trump agora, que ele está fazendo, né? Tipo, acaba fortalecendo essa rivalidade, principalmente nos Estados Unidos e China, né? Que, querendo ou não, tipo assim, não divagando da questão da Europa, né? Que foi onde a gente começou a discussão. Querendo ou não, a gente tem que ver a relação dos Estados Unidos ajudando a Ucrânia, não pela Ucrânia, mas por ser contra a Rússia, pelo menos assim, com pitada de sal, né? Porque agora a gente está vendo o Trump tirando um pouquinho o pé, né? Quem financiava mesmo a Ucrânia era o Biden. E aí agora você tem do outro lado a China, né? Que a China também é a coleguinha do Irã, da Coreia do Norte, da Rússia, que é o outro lado, né? Que é o outro polo dessa história toda, né? É o eixo da revolta, né? Então, tipo assim, é complicado, né? Porque é mais um fator que agrega para uma possível. Eu não vou dizer guerra, sabe? Assim, eu acho que a gente falar em guerra agora é um pouco complicado, porque eu não sei se a gente deveria já encarar que a gente chegou num ponto como sociedade que, porra, a gente tem que ver que guerra ela é ruim para todo mundo, sabe? Por que vai chegar num ponto de fazer guerra, né? A não ser para alguns selvagens, né, que ficam jogando bomba nos outros. Mas a gente tem que tomar esses devidos cuidados, né, no sentido de quando a gente fala dessas preparações para a situação de emergência, né, porque pode acabar acontecendo, né, é complicado. Eu não sei se eu sou ingênuo, às vezes, de não ficar acreditando muito em questão de guerra, né, mas não que eu não me previna, né, não que eu não tome os devidos cuidados, porque Cara, eu acho que uma guerra sem Estado, né, cara, ela seria muito menor, muito menos escalável do que é, né? Quando você tem poder de impressora, quando você tem grandes nações e tal, você consegue criar uma guerra muito maior do que ela precisa ser, né? Assim, você dá autoridade para alguém fazer esse tipo de provocação internacional, né? Invadir um país e essa invasão gera uma resposta e as respostas e aquela coisa, né, dos estados. Toda vez que o estado gera uma resposta ou cria algo, ele gera aquelas consequências maiores e indesejadas, né? Então, nós estamos. A guerra, na verdade, em um conflito mundial, é basicamente isso: são respostas de estados, que são sempre respostas inadequadas, que geram cada vez maiores respostas e amplificam algo e consequências de uma forma ruim, né, para as pessoas. Eu acho que a guerra, na verdade, ela só escancara o quão ruins são as interferências estatais. É. Né? Quando a gente vê isso em impostos, essas coisas, a gente não vê a morte diretamente. Não que ela não exista. Uhum. Né? Quantas pessoas morrem na fila esperando um atendimento? Cara, isso é uma guerra contra a saúde de uma situação estatal. Quantas pessoas morrem, né, ou perdem tempo de vida por pagar impostos ou por, né, quanto tempo você trabalha só para pagar imposto? Isso é tempo de vida, né? Assim, você vive menos, não no sentido de, vou, ao invés de viver 80, vou viver 78, não é isso. Mas se você trabalha 50% do seu tempo para pagar imposto, significa que você vive metade da sua vida que poderia viver. É. Você poderia viver 2 vezes melhor, ou às vezes trabalhar 2 vezes menos,
para ter a mesma quantidade de renda, para ter os mesmos bens que você tem, e isso é roubar tempo de vida. Quando o Estado escala isso para uma guerra e as pessoas morrem, é uma forma mais direta de ver isso. Né? Que as pessoas veem os corpos no chão e aí elas entendem que as pessoas estão morrendo pelo Estado. Só que elas já morrem cada dia que elas vão para o trabalho, cara. Tem que pagar um monte de imposto. Né? Assim, aí fala assim, que bom, o Brasil não tem guerra, não sei o quê. Cara, você vive numa guerra civil de um narco-estado, que são crime organizado versus pessoas que, de um lado, tentam desesperadamente, ditas as pessoas de bem, que tentam no Estado se amparar e ter a solução de alguns problemas de segurança, quando na verdade não tem, e trabalham para sustentar esse Estado que não entrega nada disso. Então, isto é uma guerra civil. As pessoas estão morrendo e os dois lados comemoram, sabe? Vê alguém reagindo a um assalto e atirando e tal, isso mesmo, tem que morrer, é bandido. Aí o outro lado vai lá, tem que acertar mesmo, é burguês e não sei o quê, tem que roubar mesmo, expropriar, porque é justiça social. Já está numa guerra. E essa guerra tem durado décadas e ninguém está falando nada. Está deixando essa coisa escalar. Então, quando acontece uma guerra nesse sentido militar, é pelo menos mais honesto intelectualmente, sabe? É complicado, cara, porque até nesse sentido de guerra, numa população, né, de um país e tal, né, se a gente for olhar todas essas nuances, vai ter muita gente que é a favor, entendeu? Uhum. O que eu acho muito problemático, né, porque, assim, se você é a favor, eu acho que o mínimo que você deveria fazer era botar uma roupinha de guerra, pegar uma arminha e ir lá lutar, e não fazer, tipo... É igual o negócio que estava acontecendo lá com o Peter, do Ancapsu, você viu a história? Eu vi algumas polêmicas lá, que ele foi num podcast, ele falou, tenho nojo da sua pergunta pro cara, não vou nem responder, passa pro próximo, que era uma coisa contestando, tipo assim, porra, mas, né, enfim, quem tá errado nisso, né, enfim. Bem bizarro. Então, a grande questão, né, da história é que eu acho assim, você vai ter, né, dentro de um estado, né, que vai para a guerra, você vai ter outras pessoas, né, que diferente aí do que você colocou e tal, vão querer ir, sim, são favoráveis à guerra. E é o que eu tô falando, eu acho que assim, pro cara que é favorável à guerra não tem que ir, o cara tinha que ir lá e lutar. Porque é muito fácil eu daqui da minha mesinha eu falar que eu sou favorável à guerra, mas ou mandar alguém ir lá, né? Então, assim, também é uma coisa que acontece. Cara, é muito difícil, sim. É uma questão que, se for deixar, a gente ia render muito tempo falando desse negócio. Eu acho que o que vale mais para o indivíduo, para a pessoa, é você se preparar, né, para isso, não só como o quesito da notícia que a gente tinha trazido, né, que é o que está acontecendo na Europa com água, comida, medicamento, né, o basicão para você sobreviver, né, mas talvez também o que a gente sempre falou em outros episódios sobre evitar risco da ruína, etc. Cara, tenham dinheiro para uma passagem internacional. Só tem esse Uhum. dinheiro, já sabe. Passaporte tem que estar em dia e o dinheiro tem que estar separadinho. Porque às vezes começar do zero vai ficar difícil em um lugar e mais fácil em outro. Então, Com é um certeza, com braço da certeza. preparação. A gente recomenda começar a seguir o canal do Júlio Lobo de sobrevivencialismo. Tem como estocar água, tem como estocar alimento, né? E isso é importante. Tem como produzir o próprio alimento, tem conteúdo sobre isso. Tem conteúdo até sobre como construir um bunker, né? Eu acho importante dar uma olhada em tudo isso,
começar a se inteirar por esses conteúdos, especialmente o nosso público aqui de Portugal, né, que está mais próximo de algo nesse sentido, de uma escalada de conflitos, mas não que o público brasileiro não deva fazer, pelos motivos que eu disse, de estar vivendo já uma guerra civil, né? O Brasil pode passar por uma crise de escassez de alimentos se continuar nessa escalada de pessoas não querendo trabalhar, né? Eu vejo muita gente do agro reclamando que faltam pessoas para trabalhar, e faltar pessoas eventualmente vai atrapalhar a produção, vai se produzir menos, então tem que estar de olho. Existe um limite do ganho tecnológico, né, do avanço de maquinário que tira pessoas, né, que diminui o número de pessoas trabalhando numa coisa. Então, estejam de olho nisso, comecem a pensar, né, organizem-se com vizinhos, com situações assim, para criar um plano emergencial. Alguém produz uma coisa, outro produz outra, né, não precisa pensando num certo escambo, né? Estejam preparados, comecem a se preparar, porque existe uma possibilidade mais sombria, principalmente na Europa. Então temos que tomar cuidado, né? Os alinhamentos políticos aí vão ditar muitas coisas, então estejam atentos a todas essas questões macro, sem desespero, mas comecem a dar passos em termos de soberania. O Felipe levantou muito bem isso. Tenha passaporte em dia, tenha dinheiro de passagem, comece a pensar aonde você ficaria, onde você iria morar, se precisasse sair rapidamente de onde você está. Se estiver num lugar com maior possibilidade de soberania, comece a fazer uso dessa soberania. Então estejam atentos, porque é melhor estar preparado do que reagir atrasado e não ter como, né? Porque assim, não adianta nada num cenário onde você precisa ter comida e água, não adianta nada a tua hardware wallet estar bonitinha lá com as palavras anotadas. Existem situações na vida e em conflitos em que dinheiro é secundário, comida é principal, água é principal. Então, comecem a ter a garantia dos recursos que vocês precisam para a sobrevivência. Não só, né, assim, diminuam o aporte sabe assim, ao invés de vender a cama para comprar Bitcoin, né, pensa numa salinha organizada, num bunker, né, numa situação de sobrevivência com comida. Então, assim, diminui um pouco esse aporte e pensa nesse cenário catastrófico que pode estar por vir, tá? Não é bonito ser mendigo só para ter Bitcoin. Certo? Exatamente. Assim, eu não vou entrar nessa discussão agora no final do episódio, mas é bem isso, né? É uma questão de prioridades que a gente estava falando. Não vou render, não vou render esse assunto agora, não, mas... Faz qualquer coisa, dependendo disso. Para de ser mendigo, pelo amor de Deus. E é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa seu like, deixe seu comentário, envie esse episódio para alguém que está achando que o mundo vai acabar às mil maravilhas e a paz vai reinar independentemente de qualquer consequência, tá? E é isso, ficamos por aqui e tchau.